Bom, vamos lá. Quero agradecer mais um sábado, né? Nós estamos aí firme e forte, apesar de todas as dificuldades. A vereadora Ana Paula, pelo apoio ao nosso cursinho, a Júlio Protásio, grande incentivador, o nosso diretor, o cara que há 20 anos, né, teve a ideia de criar esse trabalho. Então, agradecer aos dois. Agradecer a nossa parceira, apesar da gente não estar funcionando lá, a Maurício de Nassau, mas que logo, logo nós estaremos. E aí nós voltaremos até aquelas salas lindas, cheias, lotadas. Bom dia, boa tarde, meu amigo Wesley, você que está aí chegando. Vamos lá. Nós vamos começar hoje a falar sobre coerência pedagógica e também sobre TRI, né? O que é que vocês sabem falar sobre TRI, né? Teoria da resposta ao item. Tem alguém aqui que nunca ouviu falar, ou se ouviu falar, não sabe como é que trabalha, como é que funciona? Eu preciso sentir vocês. Vamos lá, vamos participar aí. Ou usa o áudio, ou usa o chat. Quero ver vocês aí. Valeu. Elia, né? Elia e Sara, já fizeram alguma vez a prova do Enem ou vai ser a primeira vez? Vai ser a primeira vez. Bom, então a gente vai precisar entender bem direitinho. Bom, vou compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu ver aqui qual é a tela. Deixa eu mudar, porque a minha tela vai compartilhar meu WhatsApp. Olha só, coisa feia, professor. Pronto, agora vai dar certo. Vocês quais que iam olhar para o meu WhatsApp? E olha só, a tecnologia é uma coisa muito maravilhosa. Meu computador simplesmente hoje, ele travou tudo que tinha sobre o Office. Não sei se venceu, não sei o que aconteceu, mas não mandou nem mensagem. Travou tudo do Office. Não conseguia abrir a minha aula, não conseguia abrir nada. Quando eu descobri tudo isso aí, faltava 40 minutos. Então, nós estamos aqui no plano B, né? Tinha deixado tudo bem bonitinho, mas eu tenho certeza que também vai sair com qualidade. Primeira coisa é entendendo a TRI. Para quem não conhece, TRI é Teoria da Resposta ao Item, certo? O que significa e para que serve isso aí? A prova do Enem, ela não mede somente o conhecimento, ela mede a habilidade de resolver questões. Então, a TRI, ela promove situações com que faça com que isso aí aconteça. Alguém já ouviu falar aquela máxima que diz: é melhor acertar uma questão fácil do que a questão difícil. As questões fáceis valem mais que as difíceis. Já ouviram falar sobre isso? Né? Então, a gente, quando escuta isso aí, a gente vê que alguns alunos sabem um pouquinho da teoria, do jogo, mas, na verdade, não funciona bem assim, não. Tá? Até a prova do Enem, a ideia máxima é: eu tenho que acertar a maior quantidade possível de questões. Então, acertar 25 questões numa prova de matemática é melhor do que acertar 24? É. Acertar 38 é melhor do que acertar 33? É. Então, a ideia é acertar mais. Tá certo? Agora, se você acertar, primeiro, conseguir acertar todas as questões fáceis, conseguir acertar as questões medianas e errar nas difíceis,
você teve uma coisa chamada de coerência pedagógica, que é o que a TRI mede, a tua capacidade de entender um determinado tipo de problema que vai do conhecimento básico até o mais complexo. Se você acertar a ideia mais complexa e errar a ideia mais fácil, ela vai entender que você chutou, vai te penalizar. E penalizar significa que você não vai ser extinto, você não vai ser reprovado, você não vai perder tanta pontuação. Você vai perder pontuação naquele quesito, naquela habilidade. Não é na prova como um todo. Ok? Então, vamos lá, vamos seguir. Na pontuação do Enem, 1 mais 1 nem sempre é igual a 2. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem algumas pessoas que dizem desse jeito. Ah, tu acertou quanto? 30. E tu? 33. Aí, de repente, quem acertou 30 teve uma pontuação maior do que a de 33. Porque 1 mais 1 nem sempre é igual a 2. Porque quem acerta 30, ela acerta com coerência pedagógica, que de repente é quem acertou 33 não teve. Portanto, a pontuação de quem acertou 30 vai ser melhor, porque ela acertou um número considerável, mas ela, né, teve coerência pedagógica, enquanto que a outra não teve, acertou mais, mas não teve essa coerência pedagógica. Como é que funciona? Vamos seguir. Olha só essa régua. Essa régua é uma régua que é conhecida, tá? Eu tirei, tá aqui está a fonte, foi da Somos Par, e ela traz uma ideia bem simples. Aqui embaixo nós temos um pensamento de fácil. Aqui em cima é o difícil. Né? Então, quando eu tenho fácil, opa, volta. Quando eu tenho fácil e difícil, aqui está a TRI, ó. É uma régua que mede a tua capacidade. E aqui estão os 500 pontos de corte. E são 10 questões. Se a gente contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 questões. Foram 5 acertos e 5 erros para os dois. Olha a nota do participante B, 363. Olha a nota do participante A, 480. Mas, Fábio, o que é que aconteceu que eles acertaram a mesma coisa e as notas foram bem diferentes? O que aconteceu foi a coerência pedagógica. O candidato A, observe que ele acertou mais questões fáceis e medianas, enquanto que o participante B, ele acertou mais questões medianas do que fáceis. Aí eu chego para você. Um candidato que tem capacidade de acertar essas questões aqui, ó, como o participante B, essas 3 últimas, que são as 3 mais difíceis. E ele errou essas 4 mais fáceis. Por que ele errou? Porque ele quebrou a regra, né, do Enem. Ele não usou uma estratégia de resolução. E esse é o motivo da nossa aula de hoje. A gente desenvolver pensamentos de estratégia de resolução. Galera, se uma pessoa acerta a questão difícil, em volume, então significa que ele tem capacidade de resolver a fácil. O que provavelmente aconteceu? Não deu tempo. É muito comum nossos professores, quando terminar a prova, chegar para um aluno, professor, a prova estava ótima, estava excelente, mas as 10 últimas questões não deu tempo. Se as 10 últimas questões forem fáceis, bom, acabou só o próximo ano o Enem para esse aluno. Porque ele errou a base da proficiência, ele quebrou toda a coerência pedagógica. Né? Então, vamos lá, vamos seguir. Para vocês entenderem em termos de nota, CP, certo? É coerência pedagógica. Então, nós temos aqui, na nossa tela, na parte superior esquerda, nós temos aqui
linguagens humanas, natureza e matemática. Aí, pensa comigo. Aqui ele acertou 42 questões. Aqui ele acertou 40. Olha a nota de humanas, como foi bem maior do que a nota de linguagens. Ele acertou menos e acertou maior. E com baixa coerência pedagógica, com a mesma característica. Aqui, nós temos natureza. 37 questões. Quase, né, ó, igual aqui. 11 pontos de diferença. E foram 3 questões de diferença. Mas matemática, com baixa coerência pedagógica, com 35 questões, foi quem acertou menos. Olha a nota, 856. Então, o que eu estou querendo mostrar para você com isso aí são duas coisas. Primeiro, que a baixa coerência pedagógica penaliza e que a gente precisa colocar um ranking nos nossos estudos. Esse ranking nos nossos estudos, né, ele tem que ser assim. O que é que tem que vir em primeiro lugar das 4 áreas? Matemática. Vocês já viram que eu bato muito com aulas de matemática para vocês? Por causa disso. Porque matemática, ele dá esse suporte, ele dá esse up na nota do aluno. Ó, aqui, ó, 856. Foi quem acertou menos, com baixa coerência pedagógica, e foi que teve a maior pontuação, que deixou, no caso, humanas, que acertou 40, 5 questões a mais em humanas, mas a pontuação aqui, ó, foi mais de 100 pontos. Né? Então, 5 questões a menos em matemática, mas a pontuação ainda foi mais de 100 pontos. E, galera, essas informações são reais, viu? Bom, nós temos agora a mesma realidade, certo? Apenas com alta coerência pedagógica. Ó, 42, 42. Saiu de 706 e passou para 743. Olha só o aumento. O que aconteceu aí? Estratégia de prova. O aluno, quando começou a resolver, ele começou a resolver com um olho mais clínico, observando a característica das questões, o grau de dificuldade delas e o tempo que iria gastar resolvendo cada questão. Olha só, humanas, 754, chegou a quase 800. Como cresceu, né? Aqui, ó, em natureza, de 743 para 769. Né? Vocês estão observando como cresce? Simplesmente mexer apenas na estratégia de prova. Mexeu na estratégia de prova, a sua nota, ó, sobe. Mas também, se a estratégia for ruim, a sua nota cai. Matemática. Matemática já estava muito alto, né? Ficou mais alto ainda. Chegou a quase 900 pontos. Isso com 35 questões, viu, pessoal? Isso aí é você respeitando as questões fáceis, medianas e difíceis. Porque você está aí fazendo o que o Enem mais deseja, que você tenha coerência pedagógica. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Hein, galera? Vamos lá. Eu quero ver a participação de vocês. Estou vendo vocês aí muito quietos, muito parados. Né? E aí, nesse terceiro quadro, eu fiz o contrário. Ó. Baixei todo mundo e aumentei matemática para 37. Aumentei 2 questões. 918 pontos. Bom, aí a gente precisa agora entender como é que funciona a vida da gente. Existem 2 tipos de matemática. A matemática que te joga nos 700, 750 pontos. E tem uma matemática que tira
você de 750 pontos lá para esses 900 e tantos pontos. Existem essas duas matemáticas. E você precisa se conhecer e se entender onde você está, o que você sabe e aonde você quer chegar. Vamos lá. Eu quero fazer medicina. Voo alto. Se eu quero fazer medicina, significa, então, que eu tenho que ter uma excelente estratégia de prova, eu tenho que ter conhecimento nessas duas matemáticas que eu falei, e quando eu falo nessas duas matemáticas, também são essas duas ou três, né? De acordo com as outras áreas, mas eu não sou especialista nelas, eu sou especialista na parte da matemática. Por isso que eu estou puxando matemática como foco para os meus exemplos. Então, você precisa entender onde você se encontra. Numa pessoa que está querendo chegar aos 700 pontos para concorrer a um curso que não seja tão concorrido como direito, medicina e algumas engenharias. Ou, se você quer ir para esse público mais seletivo, né? Aí você tem que dominar a primeira matemática e essa segunda matemática que eu vou falar já já para vocês. Galera, vocês estão me entendendo? Estão sim, né? Beleza! Shelida Lavuz, minha amiga. Ei, que nome lindo, viu? Você tem? Shelida Lavuz. Olha só. Bom, vamos seguir. E aqui nós temos aquelas matemáticas que eu falei para vocês. Lembra? Duas matemáticas. Eu tenho aqui, ó, números e operações. Isso aqui eu retirei da fonte professoresdematemática.com.br, listas Enem Matemática. Ele tem até 2020. O Enem do ano passado eu não computei, nem baixei ainda. Mas ele está... Mas não vai variar muito, não. 2 anos não varia quase nada. Porque você pega aí apenas 45 questões para diluir, o valor percentual é muito pequenininho. Então, olha só. Nós temos aqui números e operações, razão e proporção. Olha como cai com força. Porcentagem. Olha como cai com força. Multiplicação e divisão, análise combinatória, que é a nossa aula de hoje. Sistema de numeração decimal, frações, adição e subtração, divisores, notação científica. Galera, olha só, 34,6%, ou seja, quase 35%. Mais de um terço de todas as questões que caíram no Enem estão nesse grupo aqui, números e operações. É uma habilidade fácil para algumas situações, mas elas variam de uma habilidade básica até uma mais complexa. Existem questões de proporção, de porcentagem, que tem grau fácil. Também tem grau mediano, mas também tem algumas situações que é de deixar a gente, ó, todo careca. Já notou que o professor de matemática é careca? Tem um bocado aí. E eu conheço os 3 que tem cabelo e a raspa para ficar igual a todos os outros, para se sentir original. Olha só. Multiplicação e divisão, 30 questões. Só questões que envolvem multiplicação e divisão. Aí tem gente que vai estudar para o Enem, sabe que tem dificuldade nas 4 operações. Não, mas eu me sinto humilhado, eu tenho um jeitinho. Aqui, ó. 6% de todas as questões envolvem multiplicação e divisão. Mais 6%, ou mais 6 questões que dá 1,2%, eu tenho quase
7,5% de questões que envolvem as 4 operações diretamente, sem se preocupar com outro assunto. Eu não posso querer fazer uma prova do Enem com dificuldade nas 4 operações. Errou aí, compromete lá em cima, por causa da coerência pedagógica. Porcentagem. Bata um print de tela, quem está assistindo aí, bata um print de tela. Guarda isso aqui. Isso aqui é muito importante. Segundo grupo, geometria e grandezas e medidas. Bom, esse segundo grupo aqui tem algumas coisas que a gente precisa tomar cuidado. Tem 2 meses e alguns dias para a prova do Enem. Eu não vou me preocupar agora com esse funilzinho aqui, não, ó. 0,%, 1%. Não. Esse funilzinho aqui, eu não vou me preocupar agora, não. Sabe por que eu não vou me preocupar agora? Porque eu tenho que garantir aquele 70% da prova do Enem, que é de matemática básica, que vai fazer com que a nossa pontuação vá lá para aqueles 700. E se eu já estou nessa casa dos 700, 700 e pouco, estudar a segunda matemática, que é a parte de análise combinatória, a parte que tem razão, proporção e porcentagem em níveis mais complexos, a parte que tem áreas de figuras planas, aqui na parte de geometria, geometria espacial, projeções em 2D e 3D. Olha só, como você observa um objeto espacial, com visão frontal, superior, oblíqua. Então, tudo isso aí é exigido. Na prova passada, caíram 2 questões de visão. Geometria analítica, cai? Cai. O que é que eu devo estudar, Fábio? Ponto e reta, nesse momento. Se você não domina a circunferência, se você não domina a parte das cônicas, não estude, ó. Cônicas, geometria analítica, hipérbole. Uma questão. Você vai perder tempo estudando hipérbole? Não, você não pode fazer isso. Você tem que estudar onde cai muito agora. Entendeu? Nós que fazemos parte de uma orientação de aulas que acontece periodicamente, uma vez na semana, vocês têm que entender agora que tem que estudar o que cai em volume. Agora é a hora de focar no volume. Terceiro quadro, álgebra e funções. Olha aqui, ó. Equação do segundo grau. Eu tenho aí uma questão. Perder tempo com a equação do segundo grau? Bom, preciso somente saber de Bhaskara. É isso que eu preciso saber. Fazer Bhaskara, x do vértice, y do vértice, fundamental, pronto. Não precisa ultrapassar esse limite. Eu estou com minha TRI com mais de 700 pontos, Fábio. Nesse quadro, aonde é que eu devo investir? Função logarítmica. As questões que caem com função logarítmica, normalmente são questões que impulsionam a nota para cima. Ah, Fábio, eu tenho muita dificuldade com logaritmo. O que é que eu faço na minha vida? Eu não aprendo. Então, esse é o momento que também você não vai dar muita atenção ao logaritmo. Por quê? Porque caiu uma questão, 2 no máximo. Eu não me lembro de 2 questões de logaritmo, só me lembro de uma por prova. Né? Função trigonométrica, cai. Conheça a função. Conheça o modelo do gráfico. Pronto. Tá? Então, eu estou falando isso aqui para que vocês entendam. Existem 2 tipos de alunos. Alunos que estão com a TRI com menos de 700 pontos e aqueles que estão com mais de 700 pontos. Daqueles que têm menos de 700 pontos, tem que olhar o volume. Aqueles que têm 700 pontos, tem que revisar o volume e tem que também ir em busca dessas questões como logaritmo, função exponencial, matemática financeira, entenderam? E tem aqui uma coisa que é, ó,
carta carimbada no Enem. Todo Enem eles carimbam com força a parte de estatística e probabilidade. Galera, isso aí tem que estar, independentemente de onde você se encontra com TRI, probabilidade estatística tem que estar dentro do seu domínio, né? Então, interpretação de gráficos e tabelas, 40 questões, ainda digo mais, 40 questões em matemática, mas essa aí é uma habilidade comum para todas as áreas. Você, quando pega uma questão de sociologia, tem lá uma tabela, um gráfico, geografia do mesmo jeito. Então, você quando pega na parte de linguagens, de humanas, você vai encontrar, na redação você pode encontrar. Então, a leitura e interpretação de imagens é uma habilidade comum. E na matemática, mais de 8% já caiu. Média, moda, mediana e desvio padrão, que são as medidas de centralidade e de dispersão, também tem que estudar. E qual dos dois? Os dois. Todo aluno, independentemente, são questões que têm conceito fácil, identificação e interpretação fácil, aprende rápido, então tem que colocar no foco de vocês. Probabilidade. Probabilidade é um dos conteúdos aqui do meu coração, né? Por quê? Porque você vai medir a chance de algo acontecer. E quando você mede essa chance, galera, de algo acontecer, esse algo é muito vasto, né? Então, em probabilidade cai questão fácil, na probleminha cai, você não pode perder ela. Cai questão mediana, cai. E qualquer aluno que pensar um pouquinho direitinho, com calma, consegue resolver. Cai questões complexas? Cai. E aí vai entrar para aqueles 10% de questões que você vai deixar para o final. Entendeu? Então, se você está vendo sua prova, aí você pega, primeiro dia, linguagens e humanas. O que é que você vai fazer primeiro? Eu queria saber de vocês. Galera, no primeiro dia, linguagens e humanas, vocês fazem qual primeira prova? Ô, Gília, tem alguém com o microfone ligado. Por favor, desligue para mim, por favor. Hein, galera? Linguagens ou humanas? Vocês começam por qual? Olha aí, Sara, disse que era linguagens. Beleza, Sara. É uma boa pedida, não é? Mas, Sara, já que você está querendo participar, eu vou aproveitar um pouquinho de você, da sua boa vontade. Você faz todas de linguagens, está pensando em fazer todas de linguagens, ou você vai fazer um pouquinho de linguagens, um pouquinho de humanas, vai alternando entre cada uma. Beleza. Sara, opa, Paula, foi Paula que vai atender. Isso. Bom, Paula e Sara, quando vocês vão alternando, vocês alternam assim, primeira, segunda, terceira, quarta, aí faz 15, depois vai para outra, faz mais 15. Como é que vocês fazem? Fazem em seguida ou vocês pulam quando acham que a questão é difícil, cálculo não, que não tem cálculo. Vai ter uma solução mais demorada, mais complexa. Isso. Vai pulando as difíceis ou que você não sabe. Só tem um detalhe, viu, Paulinha? Quando você pular, você coloca algum tipo de identificação. Vamos lá. Você está lá na questão número 35. Pulei, que achou que era difícil, mas na 30 você também pulou, porque você não sabia. Porque existe o difícil que você sabe fazer, e vai perder tempo com isso. Existe o difícil que você também não sabe fazer. Né? Shélida, fazendas que eu sei que é complicado demais, vou fazer as mais fáceis. Essa é a ideia. Mas quando pular, vocês têm que identificar a questão que você está pulando por quê? Qual o motivo? Não sei. Você vai falar, não sei.
Ou se você bota difícil. Difícil é aquilo que vai demorar para você fazer, mas que você vai fazer. Entendeu? Porque quando você for ao finalzinho da prova para fazer esse grupo de provas, de questões, você tem que saber exatamente que tipo de questão você vai começar a fazer. Vai ser as que acha difícil e não sabe fazer, ou as difíceis que você sabe fazer. Se você não separou na hora de ler, então vai começar a ler tudo de novo e perder tempo. Entendeu? Então, ó, tem que anotar, tem que identificar. Eu tenho um símbolo. Para mim, triângulozinho, sei. Círculo, não sei. Então, eu pego o número da questão. Quando eu boto um triângulo, eu digo, eu sei. Vai demorar, vai dar trabalho, mas eu sei. Quando eu boto uma bolinha, aí eu digo, essa aí eu não sei. Certo? Faz sentido, né? É porque estudar, ó, para o Enem não é só conhecimento. Tá? É como se você tivesse um jogo de estratégia. Você tem que saber jogar. Você tem que saber que cada ação sua traz uma consequência. Que consequência é essa que você vai ter? Uma consequência que vai dar condições de você fazer a sua prova por completa? Ou ficar naquele grupo de alunos que diz assim, cara, faltou as 10 últimas e eu sabia fazer, mas o tempo não deu. Né? Mas eu disse que hoje a gente ia ter um momento só de dicas, não disse isso? Oh, vamos lá. E a galera que não veio está perdendo, né? Bom, vamos lá, vamos seguir. Assuntos que mais caem no ensino fundamental até 2019. E 20 eu não consegui tabular, como eu disse a vocês. Sistema de numeração, 1,6%. Adição e subtração, 1,2%. Multiplicação e divisão, 6,1%. Né? Então, ó, aí está com o pensamento de quê? O pensamento do ensino fundamental. Aqui aí, você somando tudinho, dá 48,5%. Mas, pessoal, quando eu falo aí 48,5%, que é metade da prova, eu deixei aí de fora algumas coisas. Por exemplo, a pessoa estuda prisma no nono ano, a pessoa estuda cone no nono ano, cubo no nono ano. Não é isso? A pessoa estuda a parte de trigonometria básica, que é a parte que mais cai de trigonometria. Então, quando você somar ao que está aí, 48,5%, com o que está aqui, que é a grande diferença, ó, essa habilidade de ler gráfico e tabela é fundamental. Média, moda e mediana é fundamental. Algumas escolas já trabalham com desvio padrão, mas a ideia é de fundamental. Você tem aqui função afim, fundamental. Algumas coisas de análise combinatória também no ensino fundamental, que é o princípio fundamental da contagem. Probabilidade básica, fundamental. Matemática financeira, algumas coisas também são fundamental. Função quadrática, fundamental. Você está observando que a prova do ensino médio, que está aqui como sendo ensino médio, que é 51,5%, é quase toda também com a pegada do ensino fundamental. Ó, prisma. Quem aprende prisma não é no ensino médio, não. Quem aprende prisma, aprende lá no ensino fundamental. Aprende cilindro, aprende cone, a visão espacial, aprende lá também. Plano cartesiano, aprende lá. Observando como o ensino fundamental ele é importante
E aí eu volto a falar sobre aquela dica. Existem dois tipos de alunos. Aquele que quer chegar aos 700 pontos, 750 pontos, e aquele que quer sair dos 700, 750 para o caminho dos 800. Quem quer, para ficar nesse primeiro grupo, estudar com força matemática até o 9º ano, ó, não tem erro. Você coloca, estudar progressão aritmética, PA, é gostoso? É uma delícia. Mas olha só, 0,8% de questões, vale a pena? Agora, nesse momento? Não. Nesse momento, ó, foco. O que é que vai te fazer pegar uma nota e fazer com que ela suba? Eu quero saber de vocês, como é que está o estudo de vocês. Vocês estão conseguindo dar conta disso aí direitinho? Como é que está? Fala para mim aí. Alguém já tinha parado para pensar nisso que eu estou falando? Sobre o foco até o 9º ano, para a tua nota em matemática estar ali, com certeza, nos 700, 750 pontos? Vamos lá. Dando sequência. Eu nunca fiz. Opa. Aqui, eu... Cadê você? Exatamente, Sheridan. Né? A intenção é justamente essa. E lembre-se, ó, primeiro lugar nas suas notas, das 4 áreas, tem que estar matemática. Segundo lugar, tem que estar natureza brigando de igual para igual com humanas. Em último lugar, linguagens, tá? Quando eu falo isso, não estou dizendo para vocês estudarem mais isso aí e esquecer linguagens, não. A tua nota de linguagem tem que ser alta, mas ela não pode ser superior às outras. Então, as outras é que tem que lutar para ser maior do que linguagens. Porque uma vez, quando eu estava falando isso para um aluno, então o aluno disse assim, então é só eu baixar de linguagens. Não, pelo amor de Deus. Linguagem tem que ser a maior possível. Só que o poder de alcance vertical das notas de linguagens é muito baixo, muito pequeno. Então, se a limitação de subir é pequena, então quem tem limitação de subir mais deve ser valorizado, né? Mais valorizado que a linguagem, mas não esquecida, porque ela é importante. Se você, de repente, tem uma nota muito baixa em linguagem, você pode ficar fora do páreo ou um erro de estratégia. Cati, valeu, Tawane. O que foi que Tawane falou que eu não vi? Deve ter sido no privado. Beleza. Ó, aqui nós temos um exemplo de uma questão de grau de dificuldade básica. É uma C2H8. É um problema que envolve a parte de... Chegou a mensagem. Ah, beleza. É uma questão que envolve uma partezinha de trigonometria, leitura de imagens, geometria plana, né? Ela permeia nesse pensamento. Então, vamos lá. Com os constantes transbordamentos de um córrego de margens paralelas, devido às fortes chuvas que ocorrem anualmente em determinada cidade, a prefeitura contratou uma empresa de engenharia
para construir uma ponte que proporcione mais segurança aos pedestres que passeiam pela região. O formato e algumas medidas dessa ponte estão indicadas na figura a seguir. Desconsiderando a espessura das paredes dessa ponte, a largura em metros desse córrego é... Deixa eu ver aqui se eu tenho como ligar a minha... Pronto. Então, ó, ele está querendo descobrir isso aqui, né? Cadê você? Paleta de cores. Ó, ele está querendo isso aqui, ó. Então, como é que a gente pode, né, calcular essa largura? Que figura é essa? Quando eu tenho aqui essa figura me lembra o quê? Um trapézio, não é isso? E aí, se é um trapézio, galera, eu queria alguma ajuda de vocês. Quanto é que vai medir esse ângulo aqui? Alguém pode dizer? Eu vou chamar isso aqui de X e eu vou chamar isso aqui de Y. Vamos lá, me ajuda. Quanto é que vai ser esse ângulo? Os ângulos consecutivos dos lados não paralelos de um trapézio são suplementares. Ó, esse lado aqui, o daqui de cima, esse 6, é a base menor, né? Então, isso aqui é a base menor. E aqui embaixo é a base maior. E eles são paralelos. Esses lados aqui são chamados lados não paralelos. Então, os ângulos consecutivos dos lados não paralelos, eles são suplementares. O que significa isso? Que eles somados têm que ser igual a 180 graus. Se aqui vale 135 graus, essa parte superior, essa parte aqui inferior vai valer 180 menos 135, que é igual a 45 graus. A mesma coisa vai acontecer para cá. Esse trapézio, ele é chamado de trapézio isósceles. O que significa isso? Que esse lado aqui, que é o lado não paralelo, ele é idêntico, né, ao lado oposto a esse outro. Então, eles são não paralelos, eles são isósceles, eles têm a mesma medida, são congruentes, matematicamente falando. E aí, vamos resolver a questão? Bom, eu coloquei aqui o esboçozinho matemático da questão. Nós temos aqui 6 metros. Aqui embaixo, formei um retângulo, que também vale 6 metros. O lado de cá vale X, o lado de lá também vale X. Aqui vale quanto? 45 graus. Ah, Fábio, por que esse aqui vale 45 graus? Por um motivo bem simples. Ele vale 45 graus porque se aqui em cima ele vale 135 graus, e aqui eu formo um ângulo reto, aqui eu tenho 90, lembre-se que ele vale todo, ó, 135 graus. Então, ó, 90 com 45, 135 graus. Se aqui vale 45 graus, e aqui de baixo também vale 45 graus, porque aqui, ó, lembra que nós falamos? Ele
junto com esse outro aqui, ele tem que dar um total de 180 graus. Então, eu tenho um triângulo isósceles. Se ele é isósceles, significa que x é igual a h. Né? Então, Fábio, como é que a gente vai calcular esse h? Ah, é bem fácil. Vamos lá, vamos seguir. Eu tenho aqui um ângulo de 45 graus, cateto oposto, dividido pela hipotenusa. E aí eu tenho aqui, ó, uma relação trigonométrica de seno de 45. Então, seno de 45 é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Titio, o que é cateto oposto? Bom, primeiro, vamos entender o que é um cateto? Cateto, certo? Popularmente é chamado de os menores lados de um triângulo retângulo. E esse triângulo retângulo é assim, ó, ele forma 90 graus aqui embaixo na base, certo? Ele forma 90 graus aqui nessa base, tá certo? Então, se ele forma 90 graus aqui nessa base, eu vou ter aqui um triângulo retângulo. Catetos são os lados que compõem, ó, o ângulo de 90 graus. E o outro lado, hipotenusa, popularmente chamado de maior lado do triângulo retângulo. Então, o cateto que está no lado oposto é H, porque esse X aqui é um cateto e ele é adjacente. Adjacente significa junto, ligado. Né? Então, cateto que forma o ângulo X é adjacente. Então, H ele vai ser dividido por 2 raiz de 2. Quanto aqui vale o seno de 45? Aí a gente precisa conhecer aquela tabelinha dos ângulos notáveis. Seno de 45 é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, raiz de 2 sobre 2 é igual a h sobre 2 raiz de 2. Multiplicando cruzado, ó, 2 vezes h, 2h. Raiz de 2 vezes a raiz de 2 dá raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 dá 2 vezes 2, 4. 2h igual a 4. Logo, esse h é igual a 4 dividido por 2, que vale 2. Filhinhos, pergunto, alguma dúvida? Essa questão não ia nem colocar no nosso script, mas como eu me lembrei que ela era bem legal, bem gostosinha de trabalhar, aí eu coloquei. Ok? Beleza? Eita, tá todo mundo parado. Eu quero ver esse chat. Ah, vamos lá, vamos participar. Senão eu vou ficar triste. Não gosto de ficar dando aula triste, não. Então, ó, se h é igual a 2, x também é igual a 2. Então, 2 mais 6 mais 2 é igual a 10. Resposta, letra A de... Ah, como é fácil. E aí, vamos cancelar aqui esse compartilhamento de tela. Eu vou compartilhar uma outra tela que nós vamos entrar literalmente agora na aula de matemática. Qual vai ser a nossa aula agora? A aula de matemática será de análise combinatória. Ok? Então, aqui, quem é que tem dificuldade com análise combinatória? Ninguém tem? Ô, coisa boa! Ah, Sara tem. Emily também. Beleza. Então, vamos lá, ó. Ah, é Cat, né? Cat Fernandes. Beleza. Elian, mais ou menos. Elian, a gente nunca pode se sentir muito confiante com a análise combinatória, né? Porque pode ser que ela dê uma rasteira na gente. Porque é um assunto que tem conceito fácil, que tem pensamento fácil, mas, na verdade, ela faz com que a gente pare para refletir um pouco. Eu tenho aqui uma sequência das minhas questões que eu vou trabalhar hoje, como eu estou dizendo a vocês, eu organizei um plano B, né? Houve um probleminha aqui no meu computador e eu estou utilizando aqui meu plano B. A aula estava linda e maravilhosa no Note
e simplesmente ele não abriu. Vamos lá. Compartilhando mais uma vez a nossa aula. Pronto. A questão é... Vou aqui só... Deixa eu ver se eu vou botar aqui... Deixa eu só... Pronto. Filhinhos, análise combinatória. Nós vamos começar aqui com uma questãozinha bem simples, bem fácil. Ela envolve um pensamento bem básico, mas antes vamos falar sobre o que é o princípio fundamental da contagem. Então, o princípio fundamental da contagem, certo? Ele rege todo o pensamento da análise combinatória. Como é que funciona isso, Flávio? Bem simples, olha só. Ele se dá através do produto das várias etapas de um determinado evento. Tá? Então, essa questão diz assim: Matutão é um campeonato de futebol disputado entre clubes do interior do Rio Grande do Norte. Teve início nos anos de 1960, deixou de ser disputado e voltou em 1971, por iniciativa do jornalista Everaldo Lopes, à época, no Jornal Diário de Natal. Eu tirei isso aí de uma reportagem da Divindade Blogspot. E vamos lá. O Matutão de 2020 foi disputado por 15 equipes no sistema de pontos corridos. Nesse modelo, cada equipe joga contra todas as demais equipes em 2 turnos. Isto é, cada jogo, cada equipe joga 2 partidas com cada uma das outras equipes, cujos resultados podem ser vitória, empate ou derrota de qualquer uma das equipes. Sabendo que nesse campeonato houveram 136 empates, o número de jogos em que houve ganhador é igual a... Galera, pensa comigo. Eu tenho aqui 15 equipes. Nessas 15 equipes, ele diz que... Deixa eu só pegar aqui uma... Né? Que o jogo é em pontos corridos, cada equipe joga contra todas as demais em 2 turnos. Então, olha só, ele está querendo dizer que quando tem um jogo, por exemplo, a equipe A junto com a equipe B e a equipe B com a equipe A, essa situação aqui é diferente. Quando ela é diferente, ela recebe um nome especial. Alguém lembra desse nome especial? Quando a ordem importa. Quando a ordem importa, essa questão aí é o quê? Vamos lá, tem gente aí que diz, eu gosto mais ou menos de análise combinatória. Arrisca um chute aí, não tem vergonha não. A gente está aqui para estudar, para aprender. Ó, tá com medo. Não pode não, não pode ter medo de errar não. Olha só, eu vou utilizar o pensamento pelo princípio fundamental da contagem. Eu tenho 2 tracinhos aqui. Aí, para o primeiro jogo, eu tenho 15 equipes.
Para o segundo, eu tenho 14. Quando eu multiplicar, dá igual a 210. Bom, eu tenho 210 jogos. Se eu tenho 210 jogos, e ele diz que houve 136 empate, quando eu fizer a diferença, vai dar igual a 74. Então, sabendo que nesse campeonato ocorreram 136 empates, o número de jogos e que houve ganhador, então, ó, isso aqui é vitória. Isso aqui são os empates. Então, resposta vai ser a letra B. Fábio, não pensei assim. Eu pensei assim, como essa diferença aqui existe, essa questão é uma questão de arranjo. Então, eu tenho aqui um arranjo. Logo, esse arranjo de 15, onde escolho 2, vai ser igual a quem? Como aqui é um 2, aí eu tenho, ó, 15 vezes 14. 15 vezes 14 dá igual a 210, que a gente chega do mesmo jeito. Galera, bota uma coisa na sua cabeça. Análise combinatória. Quando eu tenho a ideia de formar um arranjo, é porque a ordem importa. O jogo, por exemplo, ABC e América, América e ABC, certo? São jogos diferentes, porque tem um mando de campo. Entenderam? Como aqui no nosso caso é o Matutão e trabalha com clubes dos interiores, então vamos lá. Você tem aí um time que é de Santa Cruz jogando contra um time de Currais Novos. O jogo de Santa Cruz é o time de Santa Cruz versus Currais Novos. E o jogo de Currais Novos é o jogo de Currais Novos versus Santa Cruz. Né? Então, são situações diferentes. E, Fábio, e se por acaso não fosse diferente? Eu tivesse, por exemplo, aí, um jogo só. Eu ia ter um campo neutro, ia jogar, por exemplo, todo mundo do Machadão, e aí, ABC e América, América e ABC, ia ser um jogo só. Então, deixaria de ser um arranjo para ser uma combinação. E sendo uma combinação, o resultado, que era 210, eu teria que dividir por 2 fatorial. Por que, titio? Porque quando eu divido por 2 fatorial, eu estou tirando todos os agrupamentos em excesso. Tá certo? Como eu estou dizendo aqui para vocês, né? Esse material aqui é um material que eu organizei exatamente hoje às 12 horas e 50 minutos. Quando eu fui ligar o meu notebook, ele deu problema, que eu não consegui abrir a aula, e eu estou utilizando para vocês o plano B. Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, perguntem, para que a gente tenha o melhor entendimento possível. Opa! O OneNote, ele não... Deixa eu fazer aqui. O povo diz que a vida de professor ficou muito boa quando passou a dar aula de casa. Mas olha só, a gente tem que planejar. Por exemplo, quando eu planejei, eu me lembrei que outras plataformas, a minha tela não ficaria poluída. E aqui eu tinha esquecido que fica, né? Deixa eu tentar aqui mudar meu tipo de compartilhamento. Eu vou compartilhar minha tela. Aí eu vou fazer, sabe como? Por espelhamento.
Não permite. Bom, beleza. Depois eu preparo um PDF bem bonitinho e mando para vocês. Questão 2. Essa questão caiu na prova do Enem. Questão fácil, questão diferente. E aqui ela trabalha uma ideia chamada de permutação, certo? Então, permutar significa mudar a posição. Permutar significa mudar a posição. Então, galera, quando eu penso em mudar de posição alguns elementos, né? Aí a gente tem aqui alguns pensamentos bem simples. Na permutação, nós não podemos nem incluir e nem excluir elementos, tá? A permutação simples, ela é dada através permutação simples. Vão anotando aí no caderninho de vocês. A permutação de n elementos é igual a n fatorial. O que significa isso? Que se eu tenho, por exemplo, a palavra, deixa eu pensar aqui, uma palavra linda, que quando eu leio todas as vezes ela, eu me emociono. Fábio, olha só. Fábio. Quando eu permuto as letras da palavra Fábio, o que é que eu tenho? Eu tenho letras que não se repetem, ela não é escrita na forma circular, portanto, ela é uma permutação simples. De quantas formas distintas eu posso permutar as letras da palavra Fábio? Fábio tem 5 letras, então vai ser 5 fatorial. Então, se Fábio tem 5 letras, isso aqui me dá igual a 5 fatorial. 5 fatorial é igual a 5, 4, 3, 2 e 1. Então, ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 120. Mas existem também algumas permutações que são diferentes da simples, como, por exemplo, a permutação com repetição. A permutação com repetição, ela é aquela onde a gente tira o excedente de mesmas coisas. Qual o objetivo de nós estarmos aqui? Estudando para o Enem. Enem é uma palavra que tem 2 S. Então, ó, eu tenho um conjunto de 4 elementos, mas como o E aparece 2 vezes, eu divido por 2 fatorial. Por que eu divido por 2 fatorial? Porque quando E permuta somente com o outro E, eu tenho o mesmo anagrama, eu tenho a mesma formação. Por isso que eu divido por 2 fatorial. Então, 4 fatorial é igual a 24, dividido por 2 é igual a 12. Bom, tem uma terceira que ela é pouco explorada, mas é importante a gente falar, que é a permutação circular. A permutação circular de n elementos é igual a n menos 1 fatorial. Ó, n menos 1 fatorial. Eu tenho, por exemplo, 4 pessoas organizadas em círculo. Então, 4 pessoas foram a um restaurante e sentaram numa mesa circular. De quantas formas diferentes elas podem se sentar? Se n é igual a 4, na fórmula, essa permutação circular de 4 elementos é igual a 4 menos 1 fatorial. E 4 menos 1 fatorial, ele é igual a 3 fatorial, que vale 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Né? Então, existem essas 3 formas de você mudar a posição dos elementos de um determinado conjunto. Ela pode ser simples. Quando é que ela é simples? Quando a ordem importa
e quando ela não exclui, nem inclui novos elementos, quando ela não tem repetição de elementos e quando ela é escrita na forma não circular. Nós temos a permutação com repetição. Ela tem a mesma característica. A ordem importa, não se exclui nem inclui novos elementos. A única diferença é que agora existe a repetição de elementos, como é o caso dessa questão número 2, que é a questão que caiu na prova do Enem, do ano passado. Ó, a figura a seguir representa um mapa simplificado de um bairro que é dividido em 16 quarteirões de formato quadrado. Todos eles com lado do mesmo comprimento. Ele está querendo dizer que quando você anda um segmentozinho desse, é o mesmo de andar esse aqui. Então, a tomada de decisão é uma tomada simples, é aleatória, tá certo? Porque o percurso vai ser o mesmo, só o sentido que é diferente. Uma pessoa representada pelo ponto P encontra-se no cruzamento entre a Rua 5 e a Avenida A. A Rua 5 e a Avenida A. E irá se encontrar com um amigo em um restaurante representado pelo ponto R e localizado no cruzamento entre a Rua 1 e E. Beleza. Para chegar ao restaurante, percorrendo a menor distância possível, essa pessoa se colocará somente nos sentidos norte e leste. E aqui, ó, deu a rosa dos ventos, não é isso? Norte para cima e leste para a direita, certo? Então, eu vou chamar isso aqui como se eu estivesse tendo uma visão vertical e nem horizontal, não vou chamar nem para a direita, eu vou chamar de, para facilitar a vida de vocês, horizontal. Pronto. Nessas condições, a quantidade de possíveis trajetos distintos que essa pessoa pode realizar para chegar ao restaurante é... Bom, aqui ela pode fazer horizontalmente ou verticalmente. Aqui ela também pode fazer assim ou assim, assim ou assim. Não é isso? Mas o que é que importa de verdade? O que importa de verdade é que essa pessoa, tá, vai fazer um caminho que vai andar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele vai andar 8 tracinhos, ou seja, quarteirões, né? Fábio, mas se ela tivesse feito um trajeto diferente, tivesse feito, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, do mesmo jeito. Ah, vamos tentar outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não importa. Ela terá 8 percursos. Sendo que desses 8 percursos, ela terá 4 horizontais e 4 verticais. Então, ela pode fazer V, H, V, H, 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 V, V. Então, ela fez 1, 2, 3, 4 vezes. 1, 2, 3, 4 H. Vamos para esse Vzinho aqui também. Até aí tudo tranquilo, galera? Beleza. Então, ó, observe que V e H se permutam. Eles podem se permutar. Por que se pode se permutar? Porque ele pode procurar qualquer caminho. Então, eu tenho aqui uma permutação de 8 elementos, sendo que 4 são V e 4 são H.
é uma permutação com repetição. Então, isso me dá 8 fatorial, dividido por 4 fatorial, vezes 4 fatorial. Quanto é que dá isso aqui? Bom, para que multiplicar se antes a gente pode simplificar? 8, 7, 6, 5, 4 fatorial. Aqui eu tenho 1, 4, 3, 2 e 1, vezes o outro 4 que eu vou deixar na forma fatorial para simplificar. Então, ó, vamos simplificar aqui. Eu tenho 4 fatorial com 4 fatorial. 4 vezes 2, 8. 6 fatorial, com 6 com 3 dá igual a 2 aqui. Então, 7 vezes 2, 14. 14 vezes 5 é igual a 70. Então, existem 70 formas dessa pessoa que está aqui e ir para lá. A resposta correta seria a letra D. Né? E aí, por aqui ele não abrir. Ai, será que ele abre? Oh, conseguiu! Esse computador me surpreende às vezes. Legal. Apagando. Ele me surpreende. Vamos lá. Questão número 3. 3 não, desculpe. Vamos pular para a questão número 10, que é o mesmo pensamento. Aí, ó, eu criei uma variante daquela questão. Né? Um aplicativo de transporte dispõe em sua plataforma a visualização de um mapa com ruas horizontais e verticais que permitem realizar deslocamentos partindo do ponto A e chegando ao ponto B, conforme representado na figura abaixo. O número de menores caminhos possíveis que parte de A chegam a B, passando por C e depois por D é. Então, ó. Mesmo sem ter forminhas, apenas 4 ingredientes. Então, nós temos aqui. Primeiro, ele quer que a pessoa saia de A, vá em direção a C. Em direção a C. Depois, saia de C e vá em direção a D. Depois, saia de D e vá em direção a B. Bom, a C, primeiro cálculo. Mesma ideia, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 fatorial dividido por 3 horizontais vezes 3 verticais. Vezes. O próximo projeto aqui, ó, de C para D, ele anda 1, 2, 3. Ele tem 2 horizontais e um vertical que não precisa colocar. CD, ele anda 1, 2, 3, 3 fatorial, e se repete em 2 verticais, 2 horizontais. 6 fatorial vai ser 6, 5, 4, 3 fatorial. Dividido, 3 fatorial é igual a 3, 2 e 1, vezes 3 fatorial. Simplificando, ó, 3 vezes 2 é igual a 6, sobrou 5 vezes 4 é igual a 20. No próximo trajetozinho aqui, o 3 se reduz até o 2 para simplificar. Restam 3. E no próximo trajeto, que é o CB, a mesma coisa acontece. 3 vezes 2 sobre 2 fatorial. Então, 5 vezes 4, 20. Vezes 3. Vezes 3. 20 vezes 3 é igual a 60.
60 vezes 3 é igual a 180. Resposta correta, a letra D. Eu queria saber de vocês. Vocês entenderam direitinho? E aí, galera? Entenderam mesmo? Beleza. Então, ó, aqui, ó, ele fica fixo. Vamos voltar aqui para a questão número 3. Essa questão número 3 é uma questão bem legal, bem massa, né? Ela tem um pensamento do princípio fundamental da contagem. Lembrando que o princípio fundamental da contagem, certo? Ele se dá através de dois princípios, que é o multiplicativo e o aditivo. O multiplicativo está relacionado ao conectivo e o aditivo o ou. Bom, e aí ele se dá através das etapas de um evento. Como é que se dá isso aí, titio? Vamos ler a questão? Seguindo a etiqueta japonesa, um restaurante tipicamente oriental solicita aos seus clientes que retirem seus calçados na entrada do estabelecimento. E a pessoa tiver chulé, viu? Japonês não pode ter chulé não, né? Em certa noite, 4 pares de sapatos, ó, 4 pares de sapatos e 4 pares de sandálias, todos distintos, estavam dispostos na entrada do restaurante, em 2 fileiras com as quais, com 2 fileiras, sublinha aqui, ó, 2 fileiras, com 4 pares de calçado cada uma. Galera, existe aqui uma palavrinha que eu vou aproveitar aqui, já que ele está me dando isso. Todos distintos. Estão vendo aí, ó? Quando ele fala todos distintos, ele está querendo dizer que essa permutação, ela é uma permutação simples. Porque se os pares de sapatos serão colocados um ao lado do outro, não é isso? E eles são todos distintos, então, elimina a ideia de ser circular, porque está um ao lado do outro, e elimina a condição também de ter repetição. Né? Aí, a permutação passa a ser simples. Bom, se esses pares de sapatos forem organizados nessas fileiras, ó, nessas fileiras, quebrou totalmente a ideia de circular, de tal forma que as sandálias devam ocupar as extremidades da primeira fila, de quantas formas diferentes pode-se organizar esses sapatos em 2 fileiras. Aqui está a primeira fileira, e aqui está a segunda. Opa! E aqui está a segunda fileira. A primeira fileira eu posso colocar quantos pares de sapato? 4. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 fatorial. Na segunda fileira, eu também tenho 1, 2, 3, 4. Eu também tenho 4 fatorial. Ó, os pares de sapatos serão organizados em 2 fileiras. Não é isso? Então, a primeira fileira, eu tenho 4 fatorial é igual a 24. Aqui está a nossa primeira fileira. E nós temos aqui, vou trazer aqui de cima, está aqui embaixo, e a segunda fileira, também temos mais 24. Fábio, onde é que foi esse 24? No 4 fatorial, que é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, que vale 24. Então, ó, como aqui tem um conectivo E, nós temos a primeira e segunda fileiras para colocar os sapatos. Esse E, ele rege através do princípio multiplicativo. Então, a gente vai multiplicar esses resultados. 24 vezes 24. Essa questão aqui ficou muito legal. Por quê? 4 vezes 4 dá igual a 16.
unidade de 6, só tem uma. Aqui tem 6, mas é ridículo, não pode nunca. Então, ó, letra D. 24 vezes 24. Quando eu multiplicar 4 por 4, dá 16. E não importa o que vem para cá, só tem essa alternativa. E aí, ó, uma questãozinha linda que eu resolvi pelo princípio fundamental da contagem e que é uma questão de permutação. Certo? Beleza? Vamos seguir? Seguindo, nós temos aqui essa questão número 4, que é a questão de João e Maria, não é? Uma mesa. Alguém sabe me dizer qual a diferença na análise combinatória de uma mesa quadrada de uma mesa retangular? Perdão, de uma mesa retangular para uma mesa circular? Fala aí. Hein, galera? Qual é a diferença entre essas duas mesas? Eu tenho uma mesa aqui retangular e eu tenho aqui uma mesa circular. Qual a diferença na análise combinatória entre as duas? Primeiro, quando se trata de permutação, as fórmulas são diferentes. Segundo, a mesa retangular, ela é uma mesa hierárquica. Então, a mesa retangular, por ser hierárquica, ela, certo, tem concepção de arranjo. A mesa circular, ela é democrática. Vocês lembram das histórias do rei Arthur? Ele se reunia com seus cavalheiros numa távola, o quê? Redonda. Não é isso? A távola não é uma grande mesa? Uma mesa redonda. Por que ali? Ele se reunia com seus cavalheiros numa távola redonda. Porque ele queria dizer para os cavalheiros que naquele momento, onde eles estavam traçando estratégias, traçando pensamentos e políticas, todos eram iguais. É claro que isso aí é apenas de maneira ideológica, né? Porque, na prática, a opinião de rei Arthur valia muito mais que a dos outros. Mas a ideia de ser uma tábua era que os pensamentos ali fossem democráticos, onde o rei saísse do seu pedestal e se igualasse aos seus cavalheiros, né? Que era um sinal de nobreza. Vamos lá, vamos seguir. Nessa questão, ele diz assim: João e Maria convidam 6 amigos. Eu vou aqui colocar em destaque, porque nós temos aqui 6 amigos, né? 6 amigos para jantar em sua residência. Sentaram-se numa mesa retangular, ó, como mostra a figura, com 8 lugares. Então, ó, João e Maria, nós somos, aí são 2 pessoas, não é? E eu tenho aí mais 6 pessoas nessa mesa, como mostra a figura seguinte. Dentre todas as configurações possíveis, as cabeceiras da mesa, região de menor lado da mesa retangular, serão ocupadas pelos anfitriões do jantar. Vocês já ouviram aquela história, quando sentam algumas pessoas, principalmente as pessoas mais velhas, elas dizem, eita, sentou na cabeceira, paga, né? Sentou na parte da cabeceira, paga. Por quê? Porque é o local de destaque. Normalmente, nas famílias tradicionais, as cabeceiras pertencem aos pais. E, quanto à questão administrativa, as cabeceiras pertencem ao líder do grupo
e o seu principal aliado, normalmente é um vice, que fica do outro lado. Por quê? Porque o líder, ele comanda desse ponto em diante, e o vice, que é a pessoa de confiança dele, desse ponto em diante. Então, fica todo mundo dominado na mesa retangular. Não é isso? Dessa forma, quantas são as possibilidades de dois desses amigos, ó, Amaro e Danilo, ficarem sentados de frente um ao outro? Bom, legal, não é? Danilo, eles querem ficar sentados de frente um ao outro. Pessoal, vamos pensar aqui. João e Maria, eu tenho aqui João ou Maria. Se eu usar João, Maria fica aqui. Se eu usar Maria, João fica aqui. Não é? Então, eu tenho duas possibilidades para esse espaço, restando uma para cá. Por que uma? Porque João ou Maria ficam aqui. Mas, no lado de lá, fica o outro. Então, resta apenas uma possibilidade para o outro. Tá certo? Bom, segunda situação. Danilo e Amaro ficaram sentados um de frente para o outro. Danilo pode ficar aqui, ó. Danilo. Danilo, aí, ó, obrigatoriamente Amaro fica aqui. Danilo pode ficar aqui. Obrigatoriamente Amaro fica aqui. Vocês estão observando quando eu estou dizendo Danilo fica aqui. Danilo escolhe. Amaro obrigatoriamente tem que ficar aqui. Por quê? Porque eles vão ficar um de frente para o outro. Então, para Danilo, ele tem três possibilidades. Para Amaro, só resta uma. Por quê? Porque Danilo disse que ele quer se sentar ou aqui, ou aqui, ou aqui. Mas Amaro vai se sentar no lado oposto da mesa, de frente para Danilo. Então, só resta uma possibilidade para ele. Ele não tem escolha. Outra coisa, da mesma forma que eu botei Danilo nessa parte superior e Amaro aqui embaixo, eles também poderiam ficar ao contrário. Então, para que a gente não perca o nossa linha de pensamento de valores, eu tenho 2 para João e Maria. Então, eu tenho aqui João barra Maria, 2 possibilidades. Danilo e Amaro, eles têm 3 possibilidades. Mas como eu tenho Amaro, Danilo, e posso ter Danilo e Amaro, eu também tenho vezes 2. Aí eu multiplico por 2. Aqui está. Deixa eu melhorar aqui a letra. Aí eu multiplico aqui por 2. Bom, já fiz todos esses cálculos. 1, 2, João uma pessoa, Maria 2, Amaro 3, Danilo 4. Mas existem mais 4 outros colegas. O que acontece com eles? Outros. Eles se permutam, né, em qualquer um dos outros espaços a qual eles estão. Concorda comigo? Não é? Não estava faltando 4 pessoas, são 4 outros colegas. Então, eles se permutam. E quando eles se permutam em 4 fatorial. Vamos supor que Danilo ocupou esse espaço. Obviamente, esse espaço foi ocupado por Amaro. João e Maria ocuparam esses outros 2. E aí, ó, sobraram 4 espaços que se permutam.
Entenderam? Então, aqui eu posso ter uma pessoa A, uma pessoa alfa, beta, teta e lambda. Ó, e eles se permutam. É por isso que eu tenho aqui 4 fatorial. Então, multiplicando todo mundo, eu tenho 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2 é igual a 12. E 12 vezes 24 é igual a quanto, galera? Alguém ajuda aí, titio? 288. Quem ficou pensando muito, poderia ter pensado assim, 24 é a mesma coisa do que 12 vezes 2. 12 vezes 12 é igual a 144. Vezes 2 é o dobro, 288. Ok? Ok. Queria saber de vocês. Perguntas? Tá muito fácil, tá? Foi Catarina. Também tá aparecendo uma música. Pronto. Vamos lá, galerinha. Nós temos agora box. Tem alguém aqui na sala que gosta de box? Tem alguém que luta Muay Thai, alguma coisa? Tem ninguém não que luta? Eu acho que Sara, ela luta. Normalmente, o povo que eu conheço com o nome de Sara é arengueira. Você também é arengueira, Sara? Ó, assumiu. Tá vendo? Ó? Essa risada é de quem assume. Acha que não, é? Demorou demais para tirar o que eu estava pensando. Ué. Galerinha, vamos lá. No boxe, um dos esportes olímpicos, o pugilista tem à sua disposição 4 golpes básicos: o jab, o direito, o cruzado e o gancho. Suponha que um pugilista, preparando-se para os Jogos Olímpicos do Rio em 2016, ó, foi lá em 2016 isso aí, Enem, queira criar uma sequência de 8 golpes, empregando necessariamente 3 jabs, 2 direitos, 2 cruzados e um gancho. Assim, o número máximo de sequências que ele poderá criar será de fácil demais. Por quê? Porque ele tem, ó, 3 jab. Ele tem 3 jab. Depois, ele pode colocar 2 direitos. Ele pode também ter 2 cruzados. E ele terá um gancho. Não é isso? Como é que a gente pode pensar isso aqui? Ele tem uma sequência. Jab, jab, jab. Direito, direito. Cruzado, cruzado. Gancho. E esses J's, D's, C e G, eles se permutam. E quando eles se permutam, eu tenho uma permutação. No caso aqui, com repetição. Então, eu tenho 8 fatorial, porque é um conjunto de 8 eventos, ou seja, 8 golpes, sendo que o jab, ele se repete em 3,
Então, eu tenho aqui dividido por 3 fatorial. O direito se repete em 2. Eu divido aqui também por 2 fatorial. O cruzado se divide em 2. E o gancho eu não vou colocar não, porque é 1. Um fatorial vale 1. Todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Agora, para que multiplicar se a gente pode antes o quê, galera? Simplificar. Então, ó, a vida já é complicada demais, então a gente tem que simplificar. Então, estude matemática, que a vida fica mais simples. Aí eu tenho 2, fatorial que vale 2. 3 fatorial, com 3 fatorial, se anulam. 2 vezes 2 é igual a 4. Só que eu vou simplificar aqui, eu vou deixar um 2. Então, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 2. Eu já fiz o meu cálculo aqui. É igual a 1.680. Então, letra E. Mais uma questão de permutação. E no nosso caso aí, ó, uma permutação com repetição. Filhos, perguntas? Vamos lá, vocês estão muito calados. Mais uma questão do Enem. Essa questão aí é uma questão que ela teve um alto índice de erro. Ela não é uma questão difícil, é uma questão fácil. E as pessoas que erraram essa questão, né, elas erraram por bobeira. Porque se você sabe o que é permutação, muda de posição. Na permutação eu posso colocar, inserir novos elementos? Não. Na permutação eu posso excluir algum elemento? Não. Na permutação eu apenas mudo de posição. E ela se divide em 3, como já foi dito na aula de hoje. Ela pode ser simples, quando não tem elementos repetidos, e ela é escrita na forma não circular. Ela pode ser circular, quando ela foi escrita na forma cíclica, circular, ou com repetição, quando ela tem elementos que se repetem mais de uma vez. A questão número 6, eu queria que vocês me ajudassem a identificar que tipo de permutação ela se encaixa. O aluno faz a matrícula de uma plataforma virtual preparatória para o Enem. E para cadastrar-se, ele precisa escolher uma senha composta por 4 caracteres. Então, eu já sei que eu tenho 4 caracteres. 1, 2, 3, 4. 4 caracteres. Sendo 2 algarismos e 2 letras. Olha, legal! Letra, algarismo, algarismo. Ao inverso, né? As letras e os algarismos podem estar em qualquer posição. Essa pessoa sabe que o alfabeto é composto por 26 letras. Olha só. E que uma letra maiúscula é diferente de uma letra minúscula. Tim, tim, tim. Então, ele está querendo dizer que A é diferente de A. Isso significa que eu tenho 26 letras minúsculas. E eu tenho também 26 letras maiúsculas. Logo, eu tenho quantas letras? 52 letras. Letra A está fora. Opa, letra D também. Aparece o número 52. Para a parte numérica, eu tenho de 0 até 9, são 10 algarismos, não é isso? Por isso que o nosso alfabeto é decimal. Então, eu tenho aqui, ó, a parte de algarismos. Eu tenho 10 vezes 10 é igual a 10 ao quadrado. A parte de letras, eu tenho 52 vezes 52 é igual a 52 ao quadrado. Titio,
Por que você está multiplicando aí 10 vezes 10, 52 vezes 52? Porque são duas letras e são dois números. Não é isso? Ok, galera? Então, o pensamento inicial, agora, ó, será que é a letra B? O que é que vocês acham, galera? Essa letra B, ela é uma possibilidade de solução? Tawane disse que não. Por que, Tawane? Estou esperando. Usa o áudio. Deixa eu escutar a sua voz. Não tem problema nenhum, só vai ficar gravada. Porque tem repetição. Beleza, Tawane. Se tem repetição, ó, Tawane, fora. Não é isso? É a letra A, ou é a letra C, ou é a letra E. E agora? 50% de chance. Olha aí a probabilidade. Vamos, pessoal, ajuda aí, Tawane. Cadê a Emily? Emily está tão caladinha. Letra E. Por que, Elian? Porque aqui, ó. Tá vendo aqui? Porque aqui eu tenho 4 elementos que se permutam. E acertou. Porque eu tenho 4 elementos, tenho 2 L's e tenho 2 A's. Entendeu agora aí? Então, eu tenho aí, ó, essa possibilidade. A minha solução vai ser exatamente essa. 10 ao quadrado vezes 52 ao quadrado vezes 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial, que é exatamente a letra E. Aqui é como se eu tivesse apenas 2 algarismos, duas letras repetindo, mas não, se repete no conjunto. Então, nós temos aqui essa solução. Uma questão que ela não é boba, ela não é inocente, não é? Mas se você que estava fazendo essa questão tivesse parado para pensar que, aí, eu tenho L e L, A, se permutam, mas com repetição, pronto, ó. Vocês estavam com a ideia, quando vocês disseram, com repetição, aí eu tinha certeza que vocês iam matar a charada. 4 elementos com 2 e 2 repetidos. Entenderam, né? E aí, tem uma questão que é a de Tesla, que eu acho essa questão linda. Né? É uma questão adaptada, a questão que eu criei, mas, na verdade, a maioria dessas questões que vocês viram aí, elas são adaptadas, foram modificadas do Enem. E aí, essa questão de Tesla, eu peguei, tem alguns matemáticos que gostam desse pensamento, algumas pessoas também que são seguidores desse pensamento. Eu pessoalmente não sou, mas respeito quem é. Tesla era obcecado com os números 3, 6 e 9, mas não por um capricho seu. Todos sabem que o genial cientista era conhecido por suas excentricidades.
ele ficava em quartos de hotel cujos números fossem divisíveis por 3. Limpava pratos com 18 guardanapos e dava 3 voltas em torno de uma quadra antes de entrar em um edifício. Ei, Tesla era doido, né? A pessoa fazer um negócio desse aí não é muito normal, não. Tesla levava em consideração os padrões numéricos que ocorrem no universo, como nas formações estelares, no desenvolvimento das células embrionárias e em muitos outros, que alguns chamam de o plano de Deus. Então, 3, 6 e 9 são os números que compõem a ideia do plano de Deus. De fato, uma de suas frases mais famosas diz que, se você soubesse a grandeza dos números 3, 6 e 9, teria a chave para o universo. Bom, suponha que Tesla tenha que escolher 4 algarismos distintos, 2, 3, 4, 6, e dentre esses valores, e 9. E que precise manter sua supersticiosa obsessão pelos números. Quantos números múltiplos de 3 Tesla poderá formar? Então, múltiplos de 3. Eu preciso me lembrar um detalhezinho aqui, ó. Para o número ser múltiplo de 3, é necessário que, hein? Que ele também seja divisor de 3. Não é isso? E se ele é divisor de 3, existe um critério de divisibilidade que eu tenho que respeitar. Alguém sabe me dizer aí? Quando é que o número é divisível por 3? O número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 3. Por exemplo, eu vou pegar aqui de maneira aleatória. 200 e voltou. Agora ele não quer mais. 235, por exemplo. Peguei aqui de maneira aleatória. Esse número aqui é divisível por 3, então eu pego 2 mais 3 mais 5. Então, 2 mais 3 mais 5 é igual a 10. Então, 235 não é um número divisível por 3, porque 10 não é um número divisível por 3. Ok? Agora, 234, eu tenho 2 mais 3 mais 4, é igual a 9. Significa o quê? Que 9, né, é um número divisível por 3. Portanto, 234 é um número divisível por 3. Quem estava ligando para mim aqui foi o professor Zusa, de Biologia, que deu aula para vocês semana passada. Vocês entenderam aí, galera? Então, esse é o pensamento para um número ser divisível por 3. Agora, com os números 2, 3, 4, 6 e 9, eu desejo formar números com 4 algarismos que sejam divisíveis por 3. Então, eu vou começar com um pensamento mais simples. Eu vou excluir o 9. Então, eu tenho 2 mais 3 mais 4 mais 6. Essa soma aqui, 2 mais 3, 5, com mais 10, 15. 15 é um múltiplo de 3, não é isso? Então, se eu tenho aqui um múltiplo de 3, essa formação com esses 4 números, que qualquer ordem vai dar um número divisível por 3. Logo, será um múltiplo de 3. 2.346, 4.326, 6.342, não importa em que ordem eu tenha,
todos eles vão dar soma 15. Se dá soma 15, vai ser divisível por 3 e também o múltiplo de 3. E aí, eu passo aqui a ter 1, 2, 3, 4 valores que se permutam em qualquer ordem, que dá igual a 24. Eu excluí o 9, agora eu vou excluir o 6. Então, eu vou ter 2, mais 3, mais 4, mais 9. Ajuda, titio. Ó, 2 mais 3, 5, com mais 4, 9. 9 mais 9 é igual a 18. 18 é um número que é divisível por 3. Logo, também ele é um múltiplo de 3. Se ele é um múltiplo de 3, significa que isso aqui vai me dar mais 24 possibilidades, porque eu tenho novamente 4 fatorial. Esses 4 valores, 2, 3, 4 e 9, em qualquer ordem, vão resultar em numerações que sejam divisíveis por 3. Eu excluí o 9, eu excluí o 6, chegou a vez do 4. Então, eu tenho 2, mais 3, mais 6, mais 9. 2 mais 3 é igual a 5, com mais 6 é igual a 11, com mais 9 é igual a 20. Ó, 20 é múltiplo de 3? Não, não é múltiplo de 3. Eu excluí o 4, agora chegou a vez de excluir o 3. 2, mais 4, mais 6, mais 9. 2 mais 4 dá igual a 6, com mais 6, 12. 12 com mais 9 é igual a 21. E 21 é um múltiplo de 3. Ou seja, eu tenho mais 24 possibilidades. Galera, falta agora quem? O número 2 ser excluído, não é isso? Então, excluindo 2, nós temos 3, mais 4, mais 6, mais 9. 3 mais 4, 7. 7 com mais 6 é igual a 13. 13 mais 9 é igual a 22. Então, 22, ele não é um número divisível por 3, portanto, não é um múltiplo de 3. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3 formações que resultam em múltiplos de 3. Então, eu tenho 3 vezes 24, que vale 72. Então, existem 72 possibilidades de resultar no número múltiplo de 3. E aí, galera? Vocês estão gostando? Eu quero saber de vocês. E aí? Pessoal, esse material eu vou gerar um PDF e mandar para vocês, tá? Tá relembrando as coisas? E aí, o que é que nós vamos fazer? Vamos combinar assim. Eu vou deixar aí um monte de questões para vocês, para que na próxima aula vocês já tenham feito na frente e a gente vai fazer o que está faltando hoje, né? Então, faltaram quantas questões? Tantas. Então, na próxima aula, nós iremos fazer. É importante praticar. Matemática, ela é uma ciência solitária, certo? É aquela ciência que você, por exemplo, faz igual ao que eu estou aqui, ó, trancado no compartimento da minha casa, sozinho, trabalhando aqui com vocês, com a minha canetinha, com o meu papelzinho, que é uma mesa. E aí, é gastar a ponta de caneta, gastar papel, criar calo na bunda, né? Ter perseverança, porque matemática tem que praticar. Não se aprende matemática assistindo videoaula. A videoaula, ela nos possibilita que a gente tenha um entendimento, para que a gente tenha um norte para seguir em frente. Aprende-se, como eu disse, fazendo calo na mão, gastando papel e fazendo calo na bunda, sentado numa cadeira, né? Infelizmente é assim. As outras matérias também são assim, né?
estudar física, estudar química, estudar biologia, essas são matérias solitárias. Fábio, lá na parte de humanas e linguagem, humanas você ainda aprende com debate, né? Você está com um grupo de amigos, estuda fazendo debate, discursos e tudo mais, mas natureza e matemática tem essa característica. E não estou desvalorizando, não, porque essas outras duas áreas, de linguagens e humanas, elas têm as características próprias dela e as exigências delas também, tá certo? Titio, quer desejar a vocês um bom final de semana, uma boa sequência de estudos, tá? Quero que vocês foquem, faltam 2 meses, esqueçam qualquer tipo de distração que vocês possam ter, e o Enem está aí na porta, a alegria de entrar na universidade vale a pena qualquer tipo de sacrifício. Então, sigam forte, sigam estudando, e até sábado. Tchau, galera!